Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para apresentar esse tema tão palpitante que é sobre a microbiota intestinal e as doenças digestivas. Agradeço muito à APSEM por essa oportunidade. Meu nome é Maria do Carmo Freixo Passos, sou de Belo Horizonte, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e sou vice-presidente do Núcleo Brasileiro para Estudo do H. pylori e Microbiota. Tivemos a oportunidade de estar no DDW 2022, esse grande evento, o maior evento da nossa especialidade, onde as pesquisas todas, praticamente, na nossa área, são apresentadas, um congresso extremamente importante, e nos dedicamos a fazer uma revisão sobre esse tema tão importante, que a gente sabe que sofre influência, o impacto na sua composição em função, dependendo de uma série de fatores, desde os fatores dietéticos, mas também de doenças, de comorbidades, da nossa genética, do estágio das doenças dos nossos pacientes, em que estágio estarão essas doenças, do uso de medicamentos, enfim. Essa foi uma palestra apresentada pelo professor Bajai, da Universidade de Virgínia, excelente revisão sobre esses fatores, sobre a microbiota, o impacto nas doenças, e ele ressaltando que a gente, pensando nesse mundo da microbiota, com trilhões de micro-organismos que nos habitam, especialmente na microbiota gastrointestinal, que não é só bactéria, a gente pensa muito nos micro-organismos, pensamos nas bactérias, mas temos fungos, temos arqueias, temos protistas, temos vírus. Hoje já se estuda toda essa genética de uma maneira extremamente interessante, importante, determinando, então, todos esses fatores, toda essa estrutura e a função da microbiota na dependência de uma série de fatores que, na verdade, fazem a composição de cada ser humano. Então, ela possivelmente difere de acordo com uma série de fatores que cada um de nós tem. Aqui, mostrando um pouquinho do que foi apresentado, nós falaremos depois de alguns desses tópicos, mas aqui nas doenças funcionais digestivas, todo aquele mecanismo do eixo cérebro-intestino, que hoje nós sabemos da importância da microbiota nessa neurotransmissão, na produção de alguns metabólitos bacterianos, que inclusive, possivelmente, produzem, ajudam na produção de serotonina, de acetilcolina, ou seja, de neurotransmissores muito importantes, e toda essa neurotransmissão, esse eixo cérebro-intestino, atua de uma forma muito importante na nossa motilidade, na sensibilidade visceral, na produção de secreções, enfim, em toda a fisiopatologia que conhecemos das doenças funcionais, ou seja, uma aberração nessa neurotransmissão, inclusive envolvendo alterações da microbiota, podem levar a alteração, aumento da permeabilidade intestinal, hipersensibilidade visceral, consequentemente dor, alteração da motilidade, consequentemente diarreia, constipação, enfim, todos esses fatores envolvidos hoje, conhecendo cada vez mais a fisiopatologia das doenças funcionais, como da síndrome do intestino irritável, tem o seu envolvimento, seguramente, na microbiota alterada, na desbiose, na composição, na diversidade, na alteração de alguns metabólitos, possivelmente pró-inflamatórios, fazendo com que aquele equilíbrio da microbiota gastrointestinal com a fisiologia digestiva e o sistema imunológico fiquem rompidos e, consequentemente, alterando e propiciando o desenvolvimento das doenças funcionais, mas também mostrando nesse DDW a importância também da microbiota intestinal, por exemplo, nos pacientes que têm intolerância à lactose, mostrando que há uma diferença, por exemplo, de alguns bifidobactérios, abundância desses bifidobactérios, do padrão da microbiota intestinal, por exemplo, de quem ingere o leite, de quem não ingere, enfim, existem essas diferenças, e isso também foi mostrado no DDW. Nas doenças inflamatórias intestinal, tão importantes, de tão, muitas vezes, gravidade, cada vez mais se
tem estudos, como aqui mostramos, que a inflamação intestinal, por exemplo, na colite ulcerativa, ela vem exatamente, possivelmente, dessa ruptura entre o equilíbrio entre o hospedeiro, o microbioma ou a microbiota, as interações entre elas, a produção de micro-organismos extremamente pró-inflamatórios, que levam também à alteração do sistema imunológico, levando à ruptura e uma importante desbiose. É claro que os estudos ainda não mostram para nós quais são os micro-organismos que estão, de fato, mais alterados, mas esses estudos apresentados só reforçaram o que nós já sabemos, ou que a literatura já nos ensina nos últimos anos, que realmente existe uma franca desbiose, não só em condições da colite ulcerativa, mas também na doença de Crohn, onde a gente pode ver, como aqui nesse diapositivo, um padrão bastante diferente, por exemplo, de aumento de proteobactérias nos pacientes com doença inflamatória em relação, por exemplo, aos controles saudáveis. Também na neoplasia, e esse é um diapositivo muito interessante, porque quando a gente vejam como que a microbiota está sendo estudada em praticamente todas as neoplasias do ser humano, as digestivas, como o câncer de fígado, de vesícula, de estômago e de colo, mas também aquelas extradigestivas, como a gente pode ver aqui no câncer da tireoide, no linfoma, nas adrenais, enfim, na próstata. Enfim, hoje a microbiota ganhou um terreno imenso no estudo na oncologia, não só na composição da microbiota do paciente com câncer, mas também, talvez, na resposta aos quimioterápicos, aos imunomoduladores. E aqui, mostrando, então, essa apresentação foi muito interessante, do professor de Harvard, mostrando que essa microbiota tão alterada em diferentes tipos de câncer, cada um com seu padrão, possivelmente terá uma importância fundamental na determinação do tratamento de cada paciente, ou seja, cada vez mais se acredita que essa microbiota participa e que o tratamento envolverá seguramente a modulação da microbiota, mas de forma muito personalizada, dependendo de todos aqueles fatores que nós já falamos, envolvidos na modulação da microbiota e, posteriormente, é claro, das formas como a gente vai tratar, de como a gente vai reconhecer essas alterações, fazer esse diagnóstico, determinar o prognóstico e a terapia de modulação, que seguramente envolverá, além dos imunomoduladores, dos quimioterápicos, possivelmente cepas probióticas específicas para cada neoplasia, a dieta adequada, o estilo de vida, até mesmo o transplante de microbiota fecal ou transplante de micro-organismos. Então, é digamos assim, é nesse momento que estamos em pesquisas, onde que os pesquisadores mostraram, o que eles mostraram nesse DDW, que a gente tem muito caminho pela frente, o que realmente difere os saudáveis daqueles pacientes com determinadas doenças, a importância da genética, o estilo de vida, enfim, o mundo da pesquisa nessa área é imenso e cada vez mais estamos com certeza muito grande de que esse é o caminho do futuro da medicina. Vejam o que foi mostrado no DDW desse ano, a medicina personalizada através do uso de biomarcadores, e esses biomarcadores seriam exatamente através de uma individualização pelos fatores genéticos, biomarcadores, e o perfil da microbiota de cada indivíduo em determinadas doenças, tanto na prevenção como para o diagnóstico e tratamento. Então, é um mundo que nos espera no futuro, os jovens aí terão muito pela frente de conhecimentos nessa área, e realmente o DDW nos mostrou, nos brindou com inúmeras conferências, com inúmeras palestras, e especialmente com novas pesquisas muitas vezes de alta complexidade, envolvendo genética de alta complexidade, que ainda estão longe da nossa prática, mas temos que saber que o futuro passa seguramente pela modulação da microbiota em diferentes doenças digestivas e extradigestivas. Eram essas as considerações gerais, para que agora a gente possa abordar alguns tópicos específicos dentro desses que já
consideramos nessa primeira apresentação. Muito obrigada.